Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é educação patrimonial, né? O que é isso afinal, vou falar sobre o patrimônio vivo e a dinâmica cultural. Bora lá? O princípio básico da educação patrimonial é a experiência direta dos bens e fenômenos culturais para se chegar à sua compreensão e valorização num processo contínuo de descoberta. Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Isso significa tomar os objetos e expressões do patrimônio cultural como ponto de partida para a atividade pedagógica, observando-os, questionando-os e explorando todos os seus aspectos que podem ser traduzidos em conceitos e conhecimentos. Só após essa exploração direta dos fenômenos culturais, tomados como pistas ou indícios para a investigação, se recorrerá então às chamadas fontes secundárias, isto é, os livros e textos que poderão ampliar esse conhecimento e os dados observados e investigados diretamente. A partir da experiência do contato direto com as evidências e manifestações da cultura em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da educação patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos no processo contínuo de criação cultural. A observação direta e a análise das evidências, aquilo que está à vista de nossos olhos culturais, permitem à criança ou ao adulto vivenciar a experiência e o método dos cientistas, dos historiadores, dos arqueólogos, que partem dos fenômenos encontrados e da análise de seus elementos materiais, formais e funcionais para chegar a conclusões que sustentam suas teorias. O aprendizado desse método investigatório é uma das primeiras capacitações que se pode estimular nos alunos no processo educacional, desenvolvendo suas habilidades de observação, de análise crítica, de comparação e dedução, de formulação de hipóteses e de solução de problemas, colocados pelos fatos e fenômenos observados. O conhecimento crítico e a apropriação consciente por parte das comunidades e indivíduos do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. O patrimônio, como o nome diz, é algo herdado de nossos pais e antepassados. Essa herança só passa a ser nossa para ser usufruída se nos apropriarmos dela, se a conhecermos e reconhecermos como algo que nos foi legado e que deveremos deixar como herança para os nossos filhos, para gerações que nos sucederão no tempo e na história. Uma herança que constitui a nossa riqueza cultural, individual e coletiva, a nossa memória, o nosso sentido de identidade. Aquilo que nos distingue de outros povos e culturas, que é a nossa marca inconfundível de pertencermos a uma cultura própria e que nos aproxima de nossos irmãos e irmãs, herdeiros dessa múltipla e rica cultura brasileira. O conhecimento dos elementos que compõem essa riqueza e diversidade, originários de diferentes grupos étnicos e culturais que formaram a cultura nacional, contribui igualmente para o respeito à diversidade, à multiplicidade de expressões e formas com que a cultura se manifesta nas diferentes regiões, a começar pela linguagem, hábitos e costumes. A percepção dessa diversidade contribui para o desenvolvimento do espírito de tolerância, de valorização, de respeito às diferenças e da noção de que não existem povos sem cultura ou culturas melhores do que as outras. A educação patrimonial pode ser assim um instrumento de alfabetização cultural que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando à compreensão do universo cultural, sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserindo. Este processo leva ao desenvolvimento da autoestima dos indivíduos e comunidades e à valorização de sua cultura, como propõe Paulo Freire em sua ideia de empowerment, de empoderamento, de reforço e capacitação para o exercício da autoafirmação. O patrimônio, todas as ações por meio das quais os povos expressam seu modo específico de ser constituem a sua cultura, que vai ao longo do tempo adquirindo formas e expressões diferentes. A cultura é um processo eminentemente dinâmico, transmitido de geração em geração, que se aprende com os ancestrais e se cria e recria no cotidiano presente, na solução dos pequenos e grandes problemas que cada sociedade e indivíduo enfrenta. Nesse processo dinâmico de socialização em que se aprende a fazer parte de um grupo social, o indivíduo constrói a sua própria identidade. Reconhecer que todos os povos produzem cultura e que cada um tem uma forma diferente de se expressar é aceitar a diversidade cultural. Este conceito nos permite ter uma visão mais ampla do processo histórico, reconhecendo que não existem culturas mais importantes do que outras. O Brasil é um país pluricultural e deve essa característica ao conjunto de etnias que o formaram e à extensão do seu território.
Essas diversidades culturais regionais contribuem para a formação da identidade do cidadão brasileiro, incorporando-se ao processo de formação do indivíduo e permitindo-lhe reconhecer o passado, compreender o presente e agir sobre ele. O patrimônio cultural brasileiro não se resume aos objetos históricos e artísticos, aos monumentos representativos da memória nacional, aos centros históricos já consagrados e protegidos pelas instituições e agentes governamentais responsáveis por essa proteção, como o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no âmbito federal, e os órgãos de patrimônio estaduais e municipais. Existem outras formas de expressão cultural que constituem o patrimônio vivo da sociedade brasileira. O artesanato, maneiras de pescar, caçar, plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como alimentos e remédios, de construir moradias e fabricar objetos de uso, a culinária, as danças e músicas, os modos de vestir e falar, os rituais e festas religiosas e populares, as relações sociais e familiares, as canções, as histórias e lendas contadas de geração a geração. Tudo isso revela os múltiplos aspectos que pode assumir a cultura viva e presente em uma comunidade. O saber e a experiência da vida na floresta é parte fundamental da herança cultural dos índios, dos povos indígenas da Amazônia ou de outras regiões do país, nas quais muitas vezes esse patrimônio cultural vem se perdendo na memória dessas comunidades. O maracatu, tão popular no Nordeste e no Norte do país, é a expressão de elementos trazidos pela cultura africana, incorporando uma prática religiosa e uma manifestação popular. Sendo assim, da mesma forma, um elemento significativo da cultura brasileira. O Carnaval de Olinda, as vaquejadas do Pantanal, as técnicas tradicionais da pesca no litoral de Santa Catarina, o trabalho das rendeiras nordestinas, as panelas fabricadas pelas mulheres do Vale do Jequitinhonha, a maneira de plantar, fiar e tecer o linho que ainda sobrevive no interior do Rio Grande do Sul, as rodas de samba cariocas, as festas do Divino em Paraty, são exemplos da cultura viva que pode ser trabalhada e conhecida por meio da educação patrimonial. Segundo Maria de Lourdes Horta, Então, nos últimos anos, as experiências em educação patrimonial têm crescido muito. Cada vez mais a escola e os professores reforçam o seu papel de estimular o conhecimento e valorização do patrimônio cultural da sociedade. Então, lendo com atenção o texto acima, é possível perceber o enorme impacto que essas ações podem provocar nos alunos e na comunidade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí, passa na vista, gente. Até a próxima.